Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Todos juntos? No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Até aí a leitura da palavra do nosso Deus, essa parte da carta de Paulo aos Efésios, que é tão importante, né, de maneira tão prática, nos ensina sobre o casamento, o dever do marido, o dever da esposa, e como esse casamento reflete, aponta o próprio relacionamento glorioso de Cristo, Jesus Cristo, com a sua igreja, com a sua noiva. Nessa noite, irmãos, nessa ocasião, estaremos meditando sobre um texto do Evangelho de Marcos que trata exatamente sobre o casamento. Os irmãos sabem que nós estamos lendo e meditando sequencialmente no Evangelho de Marcos, temos tido a grande alegria, né, de semana após semana sermos desafiados, encorajados, alimentados pelo ensino de Jesus Cristo, como registrado no Evangelho de Marcos. E hoje vamos chegar num texto que é bastante desafiador, porque trata sobre algo tão prático, né, tão importante. Se trata dos nossos relacionamentos, especialmente o relacionamento entre um homem e uma mulher dentro do contexto do casamento, certo? Então vamos lá abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10. Estamos hoje iniciando o capítulo de número 10 desse evangelho. E o nosso desejo é que o Senhor continue falando ao nosso coração. Enquanto nós abrimos esta passagem, vamos à presença do Senhor mais uma vez. Vamos falar com o Senhor, pedir que Ele fale ao nosso coração. Quero pedir que o nosso irmão Bruno faça essa oração, pedindo pela pregação da palavra. Ouvir a tua palavra, Deus. Então, entendemos muito bem que esse momento é um momento de termos uma parte importante sentados aqui nesses bancos, que é ter ouvidos atentos e o coração aberto para aquilo que o Senhor quer ministrar na nossa vida. Por isso, Deus, eu te peço que o Senhor use o teu servo, pastor Marcos, para que ele seja bom pelo Senhor, que a tua palavra faça morada nos nossos corações, que possamos viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos à palavra do Senhor em Marcos, capítulo 10, versículos 1 a 12. Estamos iniciando este capítulo de número 10 do Evangelho de Marcos, que é um capítulo bastante longo. Nós acabamos de sair do capítulo 9, né, passamos muitos domingos naquele capítulo, e o capítulo 10 é ainda maior, tá certo? Que o Senhor continue nos conduzindo, tá certo? Porque se tem mais texto, tem mais alimento espiritual para nós, né? Isso é bom demais, é um banquete. Então, louvado seja
o Senhor por isso. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? Diz assim, Marcos capítulo 10, versículos 1 a 12. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez, as multidões se reuniram junto a ele, e de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Até aí a palavra do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus, vamos pedir também, mais uma vez, que Ele fale ao nosso coração, que Ele nos conduza a nossa mente, o nosso espírito, nessa meditação, nessa reflexão. Oremos. Senhor Deus bendito, te louvamos, Pai, porque o Senhor tem falado conosco na palavra. E nessa oportunidade, Pai, em que estamos lendo esse texto do Evangelho de Marcos, texto, Pai, que nos alerta, que nos desafia, Senhor, sobre o valor e a importância do casamento. Nós te pedimos que o Senhor, como nós temos pedido desde o início do culto, amoleça o nosso coração, que o nosso coração não esteja duro diante da tua voz. Pelo contrário, possamos estar abertos, atentos à tua palavra, Senhor. E que possamos sair daqui fortalecidos, encorajados a viver uma vida de santidade, especialmente, Pai, no contexto do casamento, como muitos irmãos nossos aqui, Senhor, experimentam. Em nome de Jesus, te pedimos isso, Senhor, já agradecidos pela tua provisão. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, na caminhada pastoral, é muito comum as pessoas chegarem até nós, até pastores, a pregadores, presbíteros, com perguntas de: pode fazer isso? Ou é permitido fazer aquilo? E aqui você coloca qualquer tipo de comportamento, qualquer tipo de ação. São perguntas que elas, de uma maneira muito interessante, elas chamam a atenção. Se você é dado às redes sociais, e você vai lá no Instagram, e aí alguns pastores, né, colocam lá aquelas caixinhas de perguntas. Pergunta aí qualquer coisa. 90% das vezes sempre vai ter uma pergunta desse tipo: é pecado fazer tal coisa? Crente pode ir a tal lugar? Crente pode cometer tal ação? Crente pode ouvir tal tipo de música? Enfim, a criatividade é grande. Perceba, existe, é claro, um valor nessas perguntas. Existe, e eu quero crer que isso está no coração de muitas dessas pessoas, vem de um coração que quer, de fato, compreender a vida como ela deve ser e, para não errar, me diga logo o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer, porque aí fica mais fácil. Acontece, irmãos, que
muitas vezes, e aí infelizmente, por trás dessa pergunta, tem um tipo de relacionamento com a lei, com o mandamento de Deus, que não está preocupado em acertar. Pelo contrário, ele está preocupado em descobrir quais são as brechas da lei. A ponto de dizer, olha, me diga aí, até onde eu posso ir? O que é que eu posso fazer? Onde é que tem uma ressalva? Onde é que tem as entrelinhas, né? Como se a gente estivesse lendo um contrato, como aquele tipo, né, de advogado, nada contra advogado, mas aquele tipo de advogado que vive sempre na brecha da lei. Isso aqui não está dizendo que não pode, então a gente pode fazer, né? Até que provem o contrário. O Senhor Jesus, e isso é interessante porque isso não é luxo dos pastores modernos. O Senhor Jesus vivia arrodeado de gente que, vez ou outra, o colocava o bombardeava com esse tipo de pergunta. Nós estamos lendo um texto aqui, irmãos, em que um assunto é proposto, um assunto é colocado na mesa por fariseus. E nós já temos acompanhado, já estamos no capítulo 10 do Evangelho de Marcos, já temos acompanhado que esses homens não estavam comprometidos com a lei, como deve ser esse compromisso. Eles estavam comprometidos com a aparência de justiça, estavam comprometidos com a aparência de obediência à lei. Eles não queriam agradar Deus de fato. Eles queriam, na verdade, agradar os outros, agradar os homens, enquanto fingiam agradarem a Deus. E aí, eles colocam essa questão do casamento diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Acontece, irmãos, que enquanto para uns esse tipo de pergunta, pode ou não pode, como é que a gente pode pensar biblicamente sobre tal coisa, enquanto para algumas pessoas esse tipo de conversa é só um exercício, né, de debate, de teologia, né? Vamos conversar aqui, vamos nos desafiar para ver quem tem o melhor argumento. Para muita gente, esse tipo de pergunta é uma questão muito existencial, é uma questão muito sincera, porque tem gente que de fato quer agradar ao Senhor. E louvado seja Deus por isso. Eu quero crer que isso representa aqui a membresia da Igreja Presbiteriana do Tabuleiro. Pessoas que querem agradar ao Senhor e que por isso se submetem à palavra de Deus, se submetem à lei do Senhor, com o desejo, como nós aprendemos hoje pela manhã, com fome e sede de justiça. Senhor, eu quero te obedecer, eu quero me santificar, eu quero abandonar o pecado, eu quero me conformar à tua vontade, ver a tua vontade sendo cumprida na minha vida. Eu quero crer que isso representa aquilo que está no meio do seu coração. E aí, nós devemos compreender, irmãos, que nem sempre é tão simples responder perguntas como essas. Às vezes a gente vai ter que lidar com assuntos difíceis. A gente vai ter que lidar com coisas que são tão práticas que certamente ou você vive isso que está escrito aqui, ou convive com alguém que vive desta maneira. O Senhor Jesus aqui fala sobre o casamento. E nós vamos olhar, irmãos, nessa rápida conversa que Jesus tem com os fariseus e depois com os seus discípulos em casa, sobre como o Senhor Jesus, ele se importa com o casamento. O casamento é projeto de Deus, irmãos. Nós vamos ver com calma, com carinho, como esse texto nos ensina. No versículo 1, nós vemos aqui uma narrativa em que Jesus está em viagem. O capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ele marca uma transição em que se termina, né, de maneira definitiva o ministério de Jesus no norte, ali da terra da Galileia. Nós já vimos ele viajando, né, ao redor do mar da Galileia, Cafarnaum, Decápolis,
todas aquelas cidades, né, Nazaré, todas aquelas cidades que estão ali, se você pegar um mapa depois, estão no norte de onde hoje está o país, né, o país de Israel. E agora Jesus ele começa uma outra fase no seu ministério, né? E aí os estudiosos eles dividem o ministério de Jesus em 3 grandes fases. O ministério na Galileia, que se encerrou no capítulo 9, e agora nós lemos no versículo 1 que Jesus sai dali e vai para o território da Judeia e para além do Jordão. E aí é interessante, né? Veja, a Judeia fica ao sul, é onde fica Jerusalém, mas uma boa tradução também seria, ele vai para a fronteira do território da Judeia e vai para além do Jordão, porque a Judeia fica do lado de cá do Jordão. Então ele atravessa o Jordão e vai para uma região chamada Pérea. E aí é exatamente esse nome desse segundo grande bloco do ministério de Jesus, o ministério na Pérea. E é marcado pelo ensino. É marcado pelo ensino de Cristo, agora numa região distante, onde hoje, não é, se você olhar no mapa, não é nem em Israel hoje, é no país da Jordânia, do outro lado do rio Jordão. Acontece que Jesus chega lá, mas é maravilhoso nós vermos que o versículo 1 termina dizendo: e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Nós estamos vendo aqui o nosso Senhor Jesus Cristo fazendo aquilo que ele veio fazer. Ele veio ensinar, ele veio pregar o evangelho, ele veio transmitir a vontade do Senhor, ele veio falar das coisas do reino, e ele fazia isso segundo o seu costume. Isso marca essa segunda parte do ministério de Jesus, né? Já caminhando para o último ano do seu ministério. E nós não vemos mais aquele Cristo, aquele Jesus que nós víamos no começo do Evangelho de Marcos, que muitas vezes fazia questão de estar isolado, fazia questão de estar em segredo, dizendo: olha, não fale, não compartilhe, não testemunhe, não é chegada a hora. Agora as multidões vão até ele e ele ensina segundo o seu costume. Já aqui, irmãos, nós temos um ensino maravilhoso para mim e para a sua vida. Você quer aprender a viver? Você quer a compreender a vontade do Senhor? Se submeta ao ensino de Jesus. Porque ele é a palavra de Deus. Ele é aquele que veio para revelar a vontade do Senhor. Tem tantas vozes nesse mundo, e hoje nós vamos falar sobre casamento. Está aí um tema que o mundo tem a sua versão. Está aí um tema, um assunto que o mundo tem a sua proposta. Você vai ficar com a proposta do mundo ou vai se assentar aos pés de Cristo para ouvi-lo falar? Veja, é uma postura que todos nós devemos ter. Uma postura de discípulo, uma postura de aprendiz. Não sou eu quem dita as regras, não sou eu quem fala em último lugar, não sou eu quem coloca a opinião, não sou eu quem coloca como deve ser as coisas. É o Senhor. Eu sou um discípulo, eu estou assentado aos seus pés e estou ouvindo o ensino, porque ele ensina segundo o seu costume, porque foi isso que ele veio fazer. E aí no versículo 2 nós lemos que chegam os fariseus, e o versículo já nos traz a intenção do coração. Os fariseus, né, alguns fariseus o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Veja, esses fariseus, eles não estavam com o coração sincero. Eles não estão se achegando diante de Cristo perguntando: Senhor, nos ensina, porque a gente quer acertar, a gente quer viver bem, a gente quer cumprir a tua vontade. Só alguns fariseus o puseram à prova, fazendo essa pergunta. Uma pergunta que, perceba, é bastante prática. É permitido, é lícito, um homem que quer obedecer à lei de Deus, um homem que está comprometido com a palavra do Senhor, ele pode repudiar a sua mulher? Um homem casado e diz assim: eu não quero mais estar casado, quero abandoná-la. É lícito? Eu posso fazer isso? Essa é a pergunta dos fariseus, querendo colocar o Senhor Jesus à prova.
E a gente precisa compreender um pouquinho que tipo de prova é essa, que tipo de cilada é essa. Por quê? Sobre essa questão do repúdio, da separação, existia duas correntes de pensamento naquela época. Uma corrente mais conservadora, mais rigorosa, que era encabeçada por um rabino da época chamado Shammai, né? E aí ele dizia o seguinte: olha, um homem ele não pode repudiar sua mulher a não ser por adultério. Um adultério que acontece e aí isso autoriza um homem a repudiar sua mulher, quando ela adultera contra ele. Acontece que essa postura, essa visão proposta por esse mestre, por esse rabino, era uma visão que não era muito popular naquela época. Veja, já naquela época, as pessoas diziam: não, isso aí é muita rigidez, isso é muita dureza. Vamos achar uma outra interpretação, e aí vinha a interpretação do mestre Hilel, que dizia o seguinte: não, na verdade, o homem ele pode repudiar a sua mulher caso simplesmente não se agrade mais dela. Parece um pouco com o que a gente tem hoje, não é? Veja, o texto que está lá em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. E nós vamos ler. Por favor, vamos ler aqui. Deuteronômio 24, versículo 1. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela, versículo 2, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Deuteronômio capítulo 24, né? Então veja, assim, né, termina assim: assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Essa é a lei do Senhor. Diante do desafio da lei, as interpretações elas eram bastante numerosas. Havia aquele, né, no versículo 1 nós vemos: um homem se casa com a mulher e ela não é mais agradável aos seus olhos por achar nela coisa indecente. Olha que coisa interessante. Esse é o que a lei diz. A pergunta que vem é: o que é essa coisa indecente? A proposta do primeiro mestre que eu falei, Shammai, dizia: não, essa coisa indecente é o adultério, é um pecado, e quando acontece isso você pode se divorciar. Já o outro enfatizava a primeira parte do versículo, por não ser agradável aos seus olhos. Então eles de alguma maneira emocionalizavam, né, essa interpretação. E aí as pessoas ficavam nesse impasse. E essa é a prova que está sendo colocada diante de Jesus. Porque se ele concorda com um, ele pode ser chamado de rigoroso demais. Se ele concorda com o outro, ele pode ser chamado de liberal, alguém que está relativizando a lei. Ele mesmo que já disse que não veio revogar a lei, mas veio cumprir. Como o Senhor Jesus responde a esse impasse? Versículo 3 nós lemos lá. Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Olha a pergunta de Cristo. É maravilhoso, né? Como Jesus sempre,
normalmente ele responde uma pergunta com uma outra pergunta. Só gente inteligente sabe fazer isso muito bem, né? E o Senhor Jesus mostra ser sábio nesses momentos. O que é que Moisés ordenou? O que está na lei? Mas ele pergunta, o que Moisés ordenou? E eles respondem, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. É interessante que eles focam nessa questão da carta de divórcio. A carta de divórcio, assim como nós temos hoje, não é? É um instrumento público, jurídico, que garante alguma coisa. Moisés, quando diz, olha, se um homem repudiar a sua mulher, não quer permanecer com ela, por achar coisa indecente, tem que dar uma carta de divórcio. E nesse sentido, irmãos, nós devemos compreender, trata-se aqui de uma proteção a essa mulher que está sendo repudiada. Porque imagina, sem a carta de divórcio, ela simplesmente é colocada fora. E vai viver a sua vida sem nenhum tipo de garantia. Mas se existe essa carta de divórcio, ela volta agora para a casa do seu pai, como se não fosse mais casada. Então, de certa maneira, se tratava aqui de uma regulação de como aquela sociedade se organizava. Mas os fariseus, lembra, né? Tem gente que pergunta as coisas só para achar a brecha. Jesus pergunta, o que é que Moisés ordena? Eles respondem, ele permitiu, né? Ele fez uma concessão, ele abriu uma brecha para que a gente pudesse dar a carta de divórcio e repudiar normalmente. Acontece que Jesus, ele não só ele não veio para, como os fariseus, para apontar novas interpretações da lei. Ele não veio para apontar brechas ou novas maneiras de se viver de acordo com a inteligência dos homens. Jesus Cristo veio para cumprir a lei e para resgatá-la no seu princípio. Os fariseus queriam a brecha, Jesus queria o princípio. Jesus, ele vai na raiz da questão. E olha o que ele diz, versículo 5. Foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Por causa da dureza. Moisés diz, olha, o divórcio, ele é permitido em certas circunstâncias, em certas situações, por causa da dureza do coração. Nesse sentido, irmãos, o Senhor Jesus está ecoando aquilo que está escrito lá no Antigo Testamento, lá em Malaquias, aquela verdade que deve ecoar sempre nos nossos corações. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. O divórcio, irmãos, é sempre um fracasso. É sempre uma demonstração da dureza do coração humano. Jesus está expondo isso aqui para nós. Eu falei sobre a versão do mundo. Infelizmente, o que nós temos hoje é um mundo que tem invertido as coisas. O casamento, ele é diminuído, ele é apedrejado, ridicularizado. O divórcio é celebrado. O divórcio é postado nas redes sociais. Com alegria, tá? Saímos, tá aqui eu e o meu ex-marido, eu e minha ex-esposa, saindo do cartório, nos divorciamos. Agora somos livres. Jesus, ele vem para revelar o que está por trás. Veja, naquela época, como o Bruno falou, né, hoje de novo, isso é coisa da atualidade, nossa geração está perdida. Meus irmãos, veja, há 2000 anos as mesmas coisas estão sendo discutidas e o coração humano demonstra sempre a sua dureza. Desde que saímos do Éden, desde que o pecado entrou no mundo, as coisas de Deus, elas são atacadas pela dureza do coração do homem.
O casamento é uma delas. E veja como, de maneira maravilhosa, o Senhor Jesus ele fez uma pergunta sobre a lei. O que é que Moisés ordenou? E aí os fariseus, né, se eles estivessem com as Bíblias lá, eles abririam em Deuteronômio capítulo 24, como nós acabamos de fazer. E aí, de maneira interessante, Jesus diz: volta um pouquinho na sua Bíblia. Vamos para o princípio. Vamos para o início de todas as coisas. E aí nós lemos no versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus cita Moisés no livro de Gênesis. O que é que Moisés ordenou? Os fariseus eles tinham a lei, era o escudo deles, porque eles fingiam ser guardadores da lei, fingiam ser zelosos da lei. Mas o Senhor Jesus ele pode dizer assim: vamos voltar para o início, para onde o Senhor demonstrou claramente o seu propósito, o seu desígnio, naquela boa criação, não manchada pelo pecado, não marcada pela dureza do coração das pessoas, onde tudo de maneira harmônica, de maneira bela, de maneira maravilhosa, ecoava a própria vontade do Senhor naquela criação, naquele mundo que foi perdido, que está quebrado hoje. Naquele mundo o Senhor criou um homem, criou uma mulher e os uniu em casamento. Dessa maneira, deixa o homem, seu pai, a sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Isso nós lemos lá em Gênesis capítulo 2. Veja que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, ele está dizendo, né, não sei se você já assistiu aquele filme, As Crônicas de Nárnia, né, naquele filme, o leão, né, que representa a pessoa de Cristo, quando aquela feiticeira inimiga dele diz: olha, você precisa cumprir a lei lá que foi escrita. Aí ele diz: você não precisa citar essa magia para mim, porque eu estava lá quando ela foi escrita. Jesus está aqui dizendo: vamos olhar para o meu propósito divino. E aí nós somos chamados, irmãos, agora não a ficar com as minúcias, para saber o que é que a gente pode ou não fazer, irmãos. E é por isso que agora eu gostaria de mudar totalmente o tom dessa pregação, porque não é uma pregação sobre divórcio, é uma pregação sobre casamento. E Jesus, ele expõe o propósito do Senhor. O Senhor é o autor do casamento, é o projetista, é aquele que estabeleceu esse presente maravilhoso que ele deu à humanidade. Ele deu a sua criação, a sua criatura. E nós somos chamados a honrá-lo, a respeitá-lo, porque faz parte do projeto do Senhor. O Senhor, no relato da criação, ele deixa todas as evidências do quanto ele se importa com o casamento. Ele cria um homem e a sua mulher, manifestando ali diante da sua criação, ali que estava sendo completada ao dizer: não é bom que o homem esteja só. Essa necessidade que nós temos, todos nós temos, de não estarmos sozinhos. Veja, Deus criou essa necessidade. Não é uma necessidade que surgiu por causa do pecado. Não é uma necessidade que surgiu por causa da queda. Não é algo que veio a acontecer depois. Deus nos fez assim. Ele nos fez para que a gente precisasse de gente do nosso lado. E isso é cumprido de maneira maravilhosa, de tantas maneiras. No casamento, sim. Foi a primeira provisão do Senhor para essa necessidade. Ele mesmo diz: eu vou fazer uma auxiliadora que seja idônea. Mas essa necessidade, ela é cumprida pela família,
Veja, o casamento, é claro, é a base, porque sem ele não existe família, mas é cumprido pela família. Você tem o seu pai, você tem a sua mãe, os seus irmãos, você tem a sua família estendida. É cumprida, irmãos, de maneira também maravilhosa na própria sociedade, ao ponto de Cristo, a ponto do Senhor, o Criador, dizer: cresçam e multipliquem-se, encham a terra. O Senhor, ele coloca a criação, a sua criação diante dos seres humanos e diz assim: olha, vocês precisam se multiplicar. É a imagem de Deus sendo multiplicada nesse mundo. E essa, irmãos, necessidade, ela é cumprida de maneira, eu quero crer que ainda mais gloriosa, na nova criação de Deus, que começou no seu Filho Jesus. E nele, em nossas vidas, como família de Deus, como igreja do Senhor. O Senhor está, desde o início, comprometido, não só em nos criar com essa necessidade, mas em satisfazê-la. Em Ele mesmo ser aquele que vai suprir essa necessidade. Nós não estamos sozinhos. Deus nos dá companhia. Deus coloca gente ao nosso lado. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós estamos falando aqui sobre casamento, é o foco do nosso texto, mas eu quero deixar aqui muito claro que essa necessidade, esse vazio no nosso coração, ele é preenchido de muitas maneiras pelo Senhor. E aqui, é claro, a gente pode estar falando com aqueles irmãos nossos que são solteiros e que, de repente, não vão casar. A nossa cultura, veja, a nossa cultura evangélica tem a tendência de desprezar esse estilo de vida. Parece que não ouve as palavras do apóstolo Paulo, que dizia: olha, se fosse por mim, todo mundo permanecia assim. Porque esse tipo de vocação, esse tipo de vida, ele tem a oportunidade, tem o privilégio de se gastar mais no reino de Deus, como o apóstolo Paulo fazia. Então, irmãos, a vida do solteiro é igualmente honrada no reino de Deus. Isso tem que estar muito claro, certo, irmãos? Tem que estar claríssimo aos nossos olhos. Dito isso, vou voltar ao casamento, já que é o foco do nosso texto. Jesus, ele olha para a criação, olha para o propósito de Deus, o desígnio do Senhor, colocado desde o início. O homem, a sua mulher, unidos, não mais como dois, não mais como indivíduos separados, não mais como pessoas que cada um agora tem o seu projeto, cada um agora tem a sua ideia, mas como uma só carne. E aí vem essa frase maravilhosa que não está no texto de Gênesis, mas o Senhor Jesus apresenta para nós agora no versículo 9. Portanto, ninguém separe o que Deus ajuntou. Meu irmão e minha irmã, você casado nesse momento, eu quero desafiar você a olhar para o seu casamento como uma operação de Deus na sua vida. Não, é algo que normalmente eu costumo falar nos casamentos que eu tenho a oportunidade de celebrar. Eu costumo dizer que é uma das melhores coisas do ministério pastoral celebrar casamento. Celebrei já alguns, né? Deus me deu essa graça, né? Eu celebrei inclusive de Bruno de Malu também, que bênção. E de outros aqui, né? Gabriel, Dani, né? E aí? Gabriel, Dani, Vitor, Jarésia. E a agenda está aberta, tá certo, irmãos? Mas é o que eu costumo dizer. Nós tratamos muitas vezes o casamento como algo humano demais, terreno demais. A gente vai ver aqui, faz um projeto, vamos fazer alguns cálculos e de repente dá para se ajuntar e tudo mais. Ok, tudo bem, é importante ter intencionalidade, é importante ter a estratégia, o projeto, ver se dá, ver se é possível. Vivemos num mundo difícil, mas antes
de ser um projeto de um casal, antes de ser um projeto de uma família, é um projeto do Senhor. E se é o projeto do Senhor, se foi Deus quem a juntou, ai de nós, se formos culpados de separação. Ai de nós. O que Deus ajuntou, é dessa maneira que normalmente a gente fala essa frase, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Casamento, irmãos, nós somos chamados a compreender isso, é uma realidade que está no coração do Senhor. Deus se importa com o casamento. Por isso, o desafio aqui é para que nós olhemos para os nossos casamentos com esse olhar, com essa perspectiva. Algo que deve ser cuidado, zelado, regado, fortalecido. Jesus encerra essa pergunta aqui. O Evangelho de Marcos, ele diz que em casa, no versículo 10, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. Eu percebo aqui que é uma situação totalmente diferente. Enquanto os fariseus estavam buscando colocar Jesus em um tipo de cilada, agora eu percebo que agora os discípulos vêm colocar as suas questões, as suas dúvidas, as suas inseguranças. O Evangelho de Mateus, ele alarga um pouquinho mais e o apóstolo Pedro diz assim, se for assim não vale nem a pena casar, né? Se é difícil dessa maneira. Veja a sinceridade do nosso irmão, né? É maravilhoso ele. Vamos dar um abraço nele quando chegar na glória. Mas veja, esse é o desafio. Porque de fato é algo que exige de nós fidelidade. É algo que exige de nós o zelo. E nós não conseguimos por nós mesmos. Por isso precisamos da graça do Senhor. E aí os discípulos, diante de tanto desafio, diante de tanta dificuldade, eles perguntam ao Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós somos chamados a colocar as nossas perguntas diante de Cristo, diante do Senhor, confessando as nossas falhas, confessando as nossas dificuldades. E dessa maneira, eu, como pastor da igreja, eu não quero de maneira nenhuma desencorajar qualquer tipo de conversa, de que diga assim, meu irmão, eu tenho dificuldade nesse ponto. Porque é dessa maneira que nós crescemos. É dessa maneira, irmãos, que nós somos encorajados e podemos ter as nossas dificuldades tratadas. O que nós não podemos jamais tolerar é hipocrisia. É jogar no time dos fariseus. Não tenho dificuldade, isso é tranquilo para mim, eu faço isso desde sempre, para mim isso é tranquilo, mas isso só da boca para fora. Os discípulos, eles encontram em Jesus, veja que coisa maravilhosa, um ambiente seguro o bastante para continuarem perguntando ao seu mestre. E eles fizeram perguntas sobre esse assunto. E aí Jesus responde no versículo 11. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Olha o ensino de Cristo aqui. É bastante duro. Chama os seus discípulos a uma radicalidade em relação ao casamento. Algo que no mundo de hoje e no mundo daquela época é algo completamente desafiador e contracultural. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. Infelizmente, irmãos, infelizmente, a taxa de divórcios no meio dos crentes, ela tem crescido ano após ano.
Se você olhar as pesquisas, os censos, você vai ver que não há diferença nenhuma entre as taxas de divórcio no meio dos evangélicos e no meio daqueles que pertencem a outro tipo de credo. Não tem diferença nenhuma. O divórcio acabou entrando na mentalidade das pessoas como uma saída fácil, como um escape dos desafios, das dificuldades que são próprias do casamento. Os relacionamentos estão cada vez mais frágeis, descartáveis, movidos simplesmente pelo bem-estar pessoal, porque essa é a nossa cultura. Esse é o espírito do nosso tempo. Nós somos movidos pelo nosso conforto. Nós somos movidos pela satisfação dos nossos desejos, pela satisfação das nossas vontades. Eu já contei aqui e faço questão de repetir a história de um professor meu lá do seminário que passou 10 anos, ele estudou nos Estados Unidos e depois passou 10 anos em Bangladesh, ali perto, né, da Índia, do continente asiático. E ele pôde nos contar lá no seminário de tantos choques culturais que ele teve. E ele contou uma situação, uma conversa que ele teve com um colega de doutorado lá nos Estados Unidos, que dividia o quarto com ele, que era indiano. E veja, um pernambucano, né, dividindo o quarto com um indiano, e o ano letivo estava acabando, e ele perguntou, né, quais são os planos para as férias, você vai voltar para a Índia, como é que vai ser? E aquele indiano, o nosso irmão indiano, olhou para ele e disse, não, estou muito feliz, estou muito animado, porque nessas férias eu vou me casar. Estou indo para a Índia para me casar. E aí o meu professor, né, disse, pernambucano, né, disse, que bom, mas eu nem sabia que você tinha uma noiva, nem sabia que você tinha uma namorada, alguém na sua vida. Você nunca me falou sobre ela. Ele diz, não, mas eu também não conheço, né? Eu também não conheço. Não, irmã, ainda não. Mas eu também não conheço, mas já está tudo certo, já está tudo arranjado. Eu estou indo para a Índia, vou me casar com ela. E aí o meu professor, né, achou isso um absurdo. E disse, não, mas peraí, como assim? Você está indo, você vai casar com uma pessoa, com uma mulher que você nunca viu, que você nem conhece, e como é que vai ser isso? Aí ele disse, não, os meus pais, eles arranjaram tudo isso para mim. E eu confio nos meus pais. E aí o meu professor, ele termina essa história, esse testemunho e diz, na verdade, naquele momento eu pude perceber o quanto eu sou imerso numa cultura que é individualista e que dá valor demais à vontade pessoal. Veja, não estou dizendo que você vai sair agora, pai, e vai arranjar um casamento para sua filha ou para o seu filho. Não é isso. Mas nós somos chamados a olhar com um olhar crítico para a cultura na qual nós estamos inseridos, para o espírito do nosso tempo. E o casamento hoje, ele está, infelizmente, fundamentado num fio muito fino e frágil de bem-estar pessoal. Se me incomoda, não quero mais. Se atrapalha os meus sonhos, não quero mais. Se é uma pedra no meu caminho para conseguir tudo aquilo que eu almejei para a minha vida, não serve para mim.
Senhor Jesus, quando perguntado sobre o divórcio, ele nos lembrou da importância do casamento. Nós somos chamados a seguir o mesmo raciocínio de Jesus. É plano de Deus, projeto do Senhor, fundamentado na criação, e deve ser honrado a tal ponto que o divórcio deve ser, na verdade, um grande sinal de alerta, a ponto disso aqui ser verdade. Quem repudia sua mulher e se casa está cometendo adultério. Falo isso, irmãos, com muito carinho no meu coração, com muito zelo. De repente você conhece alguém que está nessa situação. O adultério, o pecado, o divórcio, ele é sempre, sempre, sempre um cenário de pecado. Sempre. A nossa confissão de fé, tratando sobre esse ponto de maneira muito sábia, ela nos fala o seguinte sobre casamento. Diz o seguinte: o matrimônio, o casamento, ele foi ordenado para o mútuo auxílio do homem e da mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e a propagação da igreja por uma semente santa, para que se evite a impureza. Falando sobre adultério, ele diz: o adultério ou a fornicação dá à parte inocente o direito de propor divórcio. E depois de obter o divórcio, casar com outra pessoa, como se a parte infiel fosse morta. Olha a gravidade que os nossos irmãos que escreveram a nossa confissão de fé colocaram aqui nesse assunto. O adultério, ele continua dizendo: posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos, a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adultério ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Não sei se você compreendeu aqui, mas ele está dizendo o seguinte: a corrupção do homem vai sempre buscar argumentos para separar aquilo que Deus uniu, sempre. Porque o mundo odeia o casamento. O pecado se volta contra o casamento. Mas a sabedoria bíblica vem a ponto de dizer que a causa legítima para o divórcio é o adultério, ou aquilo que os nossos irmãos chamaram de um abandono irremediável. Um abandono irremediável. Perceba que não está aqui o não quero mais. Não está aqui o amor acabou. Isso é duro, irmãos. E é duro porque nós somos pessoas desse tempo. Nós somos pessoas que vivem nesse mundo. Mas, acima de tudo, nós somos chamados aqui, irmãos, a zelar pelos nossos casamentos. A compreendermos essa missão que o Senhor coloca, que o Senhor dá a determinadas pessoas do seu povo. Veja, o casamento foi dado a toda a humanidade, de maneira especial para a sua igreja. A missão de marido, a missão de esposa, uma missão difícil, mas que deve ser cumprida com zelo, com obediência e com dependência do Senhor. Porque em nós não está a força para cumprir. E acima de tudo, irmãos, o casamento ele deve ser honrado, porque o casamento nunca é um fim em si mesmo. Nós lemos o apóstolo Paulo meditando sobre o casamento lá em Efésios capítulo 5.
Eu acho maravilhoso aquele texto, porque ele fala, deixa muito bem definido o papel do marido, o papel da esposa. O marido deve amar a esposa deve honrar o marido. Mas não são meros mandamentos jogados no vazio. Tem um contexto evangélico. Esposas, honrem o seu marido no Senhor, porque Cristo é o cabeça da igreja. Maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E como ele cuida dela, como ele a lava com a água purificadora para apresentá-la sem mancha, santa. Veja, o apóstolo Paulo, ele falando sobre o casamento, ensinando a igreja de Éfeso sobre o casamento, ele faz questão de demonstrar e deixar claro com todas as letras que o casamento não é um fim em si mesmo. O casamento é sempre um sinal. O casamento é sempre uma demonstração de algo maior que ele. Pense na sua história de amor. Pense, né? E aí você, maridão, esposa, pense na sua história. Certamente você tem boas lembranças da sua história. Eu quero dizer que tem uma história de amor que é muito mais gloriosa do que qualquer história que pode ser apresentada. É a história de amor de Jesus Cristo pelo seu povo. E é sobre isso que o casamento trata. É por isso, irmãos. Perceba, não é moralismo barato. Não é salvar a família porque a família está sendo... Não, irmãos, é porque o casamento prega o evangelho e nós zelamos pelo evangelho. O que acontece quando um homem crente que diz crer em Cristo e que está casado com uma mulher e que está representando a Cristo nesse relacionamento é infiel, é descomprometido, está pregando o evangelho errado, está transmitindo a mensagem para esse mundo que aquele que ele representa é infiel, é descomprometido, mas Jesus Cristo não é assim. Não pregue mentiras sobre Jesus na maneira como você trata a sua esposa. Jesus Cristo se sacrificou pela sua igreja. Marido, se sacrifique pela sua esposa. A ame, não da boca para fora, mas se entregue a ela. Negue-se a si mesmo, em benefício dela. O casamento não é sobre nós mesmos, é sobre o outro. E sendo sobre o outro, é sempre sobre o Senhor. Esposa, honre o seu marido. Não dê ouvidos a esse mundo que quer sempre colocar um contra o outro. Veja, aquilo que Deus ajuntou, se está ajuntado de maneira divina, é porque Ele é poderoso para sustentar. É porque Ele é poderoso para levar adiante. Assim, irmãos, nós podemos ser abençoados por casamentos saudáveis no nosso meio. Porque todo mundo é abençoado quando um casamento é bem vivido. E, veja, o casamento é uma realidade tão gloriosa que ele transborda. Ou você, né, eu particularmente, cresci na igreja. Quantas vezes eu fui abençoado por homens e mulheres que serviram de exemplo para mim. Que abriam a porta da casa. Diziam, vem meu filho. Vem almoçar aqui, vem jantar aqui, né? Não tem coisa melhor, irmãos. Veja, o casamento no meio da igreja não é bênção só para o marido e para a esposa. É bênção para toda a igreja. É bênção para todo o povo de Deus. Quem quer ter um casamento abençoado? Eu quero. Irmão? Quem quer ter um casamento abençoado? Eu quero. Mas eu também quero ter um casamento abençoador.
Também quero ter um casamento abençoador, porque o casamento ele deve ser dessa maneira. Um casamento que prega o evangelho. Um casamento que bem representa o amor de Cristo por sua esposa. Essa união, essa comunhão, essa aliança eterna, que é a grande história de amor, que está sendo contada desde o início. E é maravilhoso nós vermos que a Bíblia começa com a história de um casamento. Um homem se unindo à sua mulher. E ela termina com um outro casamento. Quando nós lemos lá em Apocalipse, capítulo 21, nós vemos a nova Jerusalém descendo como noiva, adornada, bem vestida para o seu noivo. E acontece um grande casamento, as bodas do Cordeiro. O Senhor Jesus, ali diante de todo mundo, ele vai poder dizer, vai olhar para todos os casamentos aqui, né? E vai dizer, tudo que vocês viveram, tudo que passaram, os altos e baixos, e especialmente a maneira que perseveraram, apontou para isso aqui, para aquele grande momento glorioso. E eu quero crer que todos nós estaremos lá. Estaremos lá, sendo abençoados por aquele casamento perfeito. Casamento que aqui foi defendido por Jesus. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude. Ajude a cada um de nós, ajude aos casais desta igreja, aqueles que almejam o casamento. Não negociem esses princípios. Aqueles que, de repente, estão já vivendo depois de situações traumáticas, situações em que olham para trás e, de repente, à luz de um texto desse, e diz assim, eu fiz tudo errado. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Nem sempre nós seremos satisfeitos nos casamentos desse mundo. Pelo contrário, nós somos confrontados aqui pela dureza do coração do homem. É pela dureza do coração do homem que no nosso casamento falta às vezes perdão. É pela dureza do coração do ser humano que muitas vezes nós somos maus maridos e péssimas esposas. Nesse sentido, não coloque o casamento num altar. O casamento ele não salva ninguém. O casamento ele não restaura ninguém. O casamento ele não redime ninguém. Não é esse o papel do casamento. Porque quem restaura é o Senhor. Ele é o Salvador. O seu marido não é o seu Salvador, a sua esposa não é a sua salvadora. Você, esposa, não é a salvadora do seu marido. Marido, você não é o salvador da sua esposa. Olhe para Jesus. E infelizmente, irmãos, muitas vezes, e nós conhecemos as histórias, nós seremos frustrados. E diante de um texto desse, seremos até culpados. Mas é maravilhoso nós sabermos que no fim, na eternidade, nós estaremos plenamente satisfeitos no nosso casamento. Casaremos com o Senhor Jesus. Estaremos eternamente com Ele. A graça dele é melhor do que a vida. É melhor até que o casamento terreno, sabia? O casamento é bom, mas Cristo é melhor. Nesse sentido, os nossos casamentos são meras degustações daquilo que experimentaremos eternamente de maneira muito mais gloriosa. John Piper dizia, todo casamento é temporário.
Todo casamento é temporário. Só um é eterno. É o do Senhor Jesus. Nesse sentido, há satisfação, a realização para mim e para você. Mesmo se a gente falhar nessa terra, o nosso Senhor Jesus não falha. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos desafia, aponta o caminho, Senhor, e esse caminho muitas vezes é doloroso, desafiador, exigente. Mas te louvamos, Pai, porque encontramos a nossa satisfação no Senhor. E no Senhor também a capacitação e a força para vivermos de maneira agradável ao Senhor. Nos livra, Pai, de sermos como os fariseus que buscavam brechas na Tua vontade. Pelo contrário, nós queremos ter o coração de discípulos. Queremos, Pai, aprender contigo. Conformar a nossa vida à Tua vontade, Senhor. Mesmo que seja para nós difícil, mesmo que nos tire de nossa zona de conforto, mesmo que mexa, Pai, com ideias, com pensamentos, com ideologias tão entranhadas, Pai, no nosso coração, na nossa cultura, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, Pai, que a nossa mente seja cheia, plena do Teu querer em nossas vidas, Pai. E pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, e abençoe os casamentos dessa igreja. O Senhor conhece as lutas, os desafios, sabe que nós temos o nosso coração duro, Senhor. Eu te peço que haja transformação. Que o Senhor traga perdão, reconciliação, renovo, Pai. Possamos sempre nos lembrar que foi o Senhor quem nos juntou. E se for o Senhor que juntou, Pai, não sejamos nós aqueles que separarão, Senhor. Nos livra, Pai, de uma mentalidade do mundo, Senhor. Queremos a mentalidade da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Pai, especialmente a ansiar por aquele dia em que estaremos, Pai, no casamento do Cordeiro. E nele seremos plenamente satisfeitos, Pai. E nele teremos comunhão, união, teremos satisfação, prazer, companheirismo, Senhor. Porque Cristo Jesus, Ele é perfeito, não nos decepciona, não nos abandona, não nos repudia, Senhor. Mesmo que venhamos a nos frustrar, sermos feridos nesse mundo, Jesus Cristo não nos abandonará. Muito obrigado, Senhor, por essa certeza. Continua conosco, Pai, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.